Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que momento eu lhe encontro neste exato momento, mas eu sei de uma coisa: é um momento especial e oportuno, porque não existe coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus, não existe coisa melhor do que nós debruçarmos ou pararmos o que nós estamos fazendo para ouvir a palavra de Deus. Existem muitos apelos hoje, né? Nós vivemos num mundo em que, na verdade, há tantas postagens, há tantas informações, há tantos apelos, há tanto apelos a curtidas, né? Fotos, vídeos, são gatinhos, cachorrinhos, criancinhas, né? São tantas coisas hoje para chamar a nossa atenção, para receber curtidas ou não. E uma das coisas que é muito importante, se não a mais importante, é a palavra de Deus. E nós vemos essa definição dada por Jesus quando Marta, preocupada com tantas coisas, se incomoda ao ver Maria parada, conversando com Jesus. E Jesus ali revelando os mistérios de Deus. E Marta se incomoda com aquela situação e fala: Senhor, o senhor não se incomoda de ver eu aqui trabalhando, fazendo um monte de coisa, e Marta aí parada, sentada, te ouvindo? E Jesus vira para Marta, e se você for até o livro, o capítulo e o versículo que vai tratar esse episódio, você vai perceber um Jesus dizendo: Marta, Marta, você está preocupado com tantas coisas, Marta, tantas coisas, né? E Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada, né? Ou seja, qual é a melhor parte? Existem partes, ou seja, existem coisas a serem feitas, sim, mas qual é a melhor parte? Jesus não estava falando ali que não era importante arrumar uma casa, limpar uma casa, trabalhar, organizar uma casa. De maneira alguma, Jesus não deu a entender nada disso. Mas ele diz que existem coisas a serem feitas. E Maria, naquele exato momento, ela escolheu, ela fez uma escolha. Ele fala assim, né, Marta, você está ocupada com muitas coisas, preocupada com muitas coisas. Porém, Maria, ela escolheu a melhor parte. Ou seja, existem partes a serem feitas, existem coisas a serem feitas. E Maria, ela fez uma escolha, ela escolheu a melhor parte. E o interessante é que Jesus diz o seguinte, que ela, além de ter escolhido a melhor parte, aquela parte não seria tirada dela. Isso é o que mais importa, ou seja, isso é o que mais nos chama a atenção nessa passagem. Que Jesus garantiu que Maria escolheu a melhor parte, e essa melhor parte não seria tirada dela. Então nós estamos aqui num dia como hoje. Hoje é dia 2, nós vamos se debruçar sobre o Provérbio capítulo 2. E antes de fazermos qualquer coisa na nossa vida, o que nós devemos fazer? Escolher o primeiro passo, a melhor posição. E qual é a melhor posição? Qual é a melhor coisa? Qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer no nosso dia quando nós levantamos da cama? É falar com Deus. E além de falar com Deus, o importante também é ouvir Deus. E como que nós podemos ouvir Deus? Através de sua palavra. Através da sua palavra. Então nós vamos aqui, como de costume, fazer aquela leitura, né, extensiva. Vamos ler todo o capítulo. E depois nós vamos nos debruçar sobre aqueles versículos práticos, aquelas informações práticas a respeito do que nós podemos aplicar na nossa vida. Comportamentos, atitudes, observações que Deus usa a boca de Salomão para nos informar, para nos esclarecer, ok? Vamos lá? Então vamos ler primeiro aqui. Provérbios capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria
e inclinares o teu coração ao entendimento? Se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a sabedoria, a verdadeira sabedoria, para os retos. Escudo. Vamos lá aqui, ó. Verdadeira sabedoria. Repetir aqui o versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram em fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam dos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com as palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão delas exterminados. Olha só que grandeza, olha que coisa fantástica, olha que maravilha, que definição maravilhosa da palavra de Deus que a palavra de Deus nos traz neste capítulo 2. Então vamos começar aqui pontuando sobre o primeiro versículo que Salomão escreve, diz assim: filho meu, filho meu. Ou seja, nós vemos aqui uma paternidade. Eu já disse aqui que o livro de Provérbios, ele é para aquelas pessoas que são órfãos, para aquelas pessoas que não têm pai, ou até mesmo para aquelas pessoas que têm pai, mas foram pais ausentes, ou foram pais que deram o seu melhor, E aqui nós temos um pai nosso que estás no céu, que nos orienta através da boca de Salomão, nos chama de filho e nos orienta como um pai. Se você quer ouvir de Deus os conselhos, orientações, direções, o livro de Provérbios é a personificação de Deus falando com os seus filhos e dizendo: filho meu, filho meu. Ou seja, é como se Deus estivesse falando para você assim, ó, meu filho, ouve o que eu estou dizendo. Diretamente para você, diretamente para você. Então ele está aqui, ó, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, olha, as condições. Deus está falando aqui sobre condições. Condições. Para fazer o quê? Versículo 2. Fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento. Ou seja, existe uma dupla que precisa andar junto. Dentro do nosso corpo existem coisas que precisam andar juntas. E uma delas é os nossos ouvidos e o nosso coração. Tudo que nós ouvimos, Jó já disse uma vez que o ouvido prova as palavras como a língua prova o paladar. E Jesus também já disse que o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. Então é como se fosse um ciclo. Entra pelos ouvidos,
enche o nosso coração e sai pela nossa boca. Ok? Você entende como é que funciona essa logística? Nós ouvimos as palavras, ok? Essas palavras descem ao nosso coração, e uma vez que nós estamos com o nosso coração cheio dessas palavras, a única forma do nosso coração se esvaziar é através da nossa voz, através da nossa palavra falada. E aí no versículo 3 vai dizer o seguinte: se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Ou seja, o desejo ardente, né? Existe uma necessidade da gente ter um desejo ardente. Ou seja, Deus está falando aqui, ó, pede que eu te dou. É só você pedir. Ah, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho inteligência. Pede. Deseje ardentemente por conhecimento, por sabedoria que Deus ele vai te dar. Versículo 4 ele fala assim, ó, se como a prata, ele está falando se é uma condição. É uma condição, condicionamento. Se como a prata buscares, ou seja, se você buscar o conhecimento e a inteligência, como você busca a prata, e como você busca um tesouro escondido, como você procura um tesouro escondido, ou seja, Deus está falando o quê? Que precisa ter vontade de achar. Você precisa ter vontade, o conhecimento, a sabedoria, eles não vão apenas assim, ó, pular no seu colo. Não, você precisa buscar, você precisa ler, você precisa pesquisar, você precisa investigar, você precisa absorver conhecimento e sabedoria. E isso não está assim, ó, de cara, de bandeja na sua frente, para você só chegar e pegar. Não, você tem que investigar, você tem que procurar. Procura a verdade. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, há uma necessidade de busca. Busque, peça. Você precisa ter vontade de achar, vontade de procurar e investir tempo e dinheiro nisso. É uma das coisas que você precisa investir. Se você está disposto e você quer conhecimento, você quer inteligência, você precisa investir tempo e dinheiro nisso. Versículo 5 vai dizer: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha só, se você fizer isso, você vai entender o que é o temor do Senhor. E Deus vai te dar esse conhecimento que você precisa. Ou seja, existe uma condição para entender. E essa condição é achar o que procura. Você compreende? No versículo 6 ele está dizendo aqui, ó, porque o Senhor dá, ó, porque o Senhor dá. Ele dá. Quem dá? Quem é que dá? Né, ó? Porque o Senhor dá sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, quem pode dar? Quem é que dá? É Deus. É Deus que pode dar. O único que pode dar sabedoria não são professores, não são teólogos, não são doutores, PhDs, pós-graduados, mestrados, coachings. Quem pode dar conhecimento é só uma pessoa, e essa pessoa é Deus. O único que pode dar. E da onde vem? É Deus. Tudo bem, eu sei quem é que dá, é Deus. Agora, da onde vem esse conhecimento? Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, da boca de Deus. E o que é a boca de Deus para nós hoje? É a Bíblia. É as Escrituras. Jesus falou o seguinte: nem só de pão, Jesus fala o que Moisés escreveu lá em Deuteronômio, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é a boca de Deus? É as Escrituras. É a palavra do Senhor. Está compreendendo? Versículo 7 vai dizer o seguinte: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Ou seja, quem é que pode receber? Quem que pode receber? Porque assim, ó, quem pode dar? Já sabemos que é Deus. E de onde vem essa sabedoria? Vem da boca de Deus. E o que é a boca de Deus? É as Escrituras. Agora, quem é que pode receber esse conhecimento e essa sabedoria, esse entendimento? Quem é que pode receber? Segundo a própria boca de Deus, as pessoas que podem receber, que ele reserva essa verdadeira sabedoria, são os retos. Quem são os retos? Aqueles que não são tortos. É aqueles que são retos. Aqueles que não faltam nada.
Hã? Escudo é para os que caminham na sinceridade. Olha só. Hã? Então os retos e os sinceros é que podem receber esse conhecimento dado por Deus. Versículo 8 vai dizer o seguinte: para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Olha só, Deus vai guardar os caminhos do juízo, os caminhos dos santos. Ou seja, para que esse conhecimento, esse entendimento? Qual é a finalidade disso? Para que serve isso? Para guardar, para a gente ter caminhos seguros, para que a gente tenha veredas de juízo e caminhos seguros. Não é bom caminhar num caminho seguro? Não é bom estar num local seguro, com segurança? Não é bom? Não é gostoso viver num ambiente assim? Versículo 9 vai dizer o seguinte: então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, ou seja, quais são os resultados dessa sabedoria que vem da boca de Deus, da parte de Deus? Entendimento, justiça, juízo, senso de julgamento. É isso que vai acontecer quando nós absorvemos esse entendimento e essa sabedoria da parte de Deus. Versículo 10 vai dizer o seguinte: pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, ou seja, olha só, o conhecimento e a sabedoria, ela entra. E onde ela entra e onde ela deve ficar? Isso é armazenado aonde? Qual é o HD que fica essa sabedoria e esse conhecimento? É no nosso coração e na nossa alma. Ou seja, existem duas coisas, né, que os dois locais onde são armazenados as informações, o conhecimento da parte de Deus é na nossa alma e no nosso coração. Nós temos que alimentar a nossa alma da palavra de Deus. Então o coração e a nossa alma são coisas que estão intrinsecadamente ligadas e é onde fica armazenado as nossas memórias, as nossas emoções, as nossas informações, ok? O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Ou seja, o bom senso, a capacidade de avaliar, né, a inteligência, ela vai ser armazenada. Ou seja, uma vez que nós temos isso, conseguimos ligar coração e alma, nós vamos ter um bom senso, capacidade de avaliação, inteligência, e aonde vai ficar armazenado isso? No nosso coração, na nossa alma. O versículo 16, né, vai dizer o seguinte: para te afastar da mulher estranha. Olha para que também serve esse conhecimento e essa sabedoria adquirido da parte de Deus. Para nos afastar da mulher estranha. E ele repete: sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Olha só, a mulher estranha é afastada pela sabedoria. E como é essa mulher estranha? É uma mulher que lisonjeia. É uma mulher que elogia, é uma mulher que você está lá, de repente você está no seu trabalho, está na sua faculdade, você está lá num lugar e de repente uma mulher começa a olhar você, começa a te elogiar, começa a fazer elogios, começa a dizer o quanto você é bom, o quanto você é inteligente e de repente você sabe que aquela mulher, ela tem uma vida estranha, ela é uma mulher casada, ela é uma mulher diferente, né? E a sabedoria e o conhecimento vai nos ajudar, nos afastar desse tipo de mulher. Versículo 17 vai dizer o seguinte, que deixa, ou seja, no versículo 17 vai dizer como é que surge, como é que nasce e surge essa mulher estranha. De onde vem essa mulher estranha que Salomão se refere? E aqui no versículo 17 ele fala assim, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ou seja, essa mulher que casou, essa mulher que escolheu para a vida dela um guia, um homem que ia guiar a vida dela, um homem que ia mostrar para ela, né, um caminho, um homem que tirou ela da casa dos pais dela e ia mostrar para ela uma direção para viver juntos. E essa mulher estranha é uma mulher que deixou o guia da sua mocidade, deixou o seu marido, né? E esqueceu da aliança do seu Deus. Ou seja, esqueceu daquela aliança que fez com Deus, porque num casamento existe uma aliança feita com Deus e não apenas com os homens.
Num casamento, a aliança que um homem ou uma mulher faz é justamente com Deus. E quando essa aliança é quebrada, quando se quebra essa aliança com Deus, isso acaba acontecendo muito nas famílias. E a tendência é a destruição. Quando se quebra a aliança com Deus, quando a aliança com Deus é quebrada, o casamento não subsiste. E aí a mulher se torna uma mulher estranha, o homem passa também a se tornar um homem estranho. E essas pessoas vão ter uma característica bem peculiar, que é o que Salomão está dizendo aqui, olha. Por exemplo, no versículo 18, vai dizer o seguinte: porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Olha só. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Ou seja, o estilo de vida de uma mulher estranha ou de um homem estranho, a sua casa se inclina para a morte e os seus caminhos para os mortos. Pode ver, uma pessoa que se separou, uma pessoa que abandonou a sua esposa, uma pessoa que abandonou o seu marido, essa pessoa ela não consegue mais achar o caminho da vida. Essa pessoa ela tem um estilo de vida totalmente errôneo, estranho, né? A casa dela é uma casa que se inclina para a morte, é uma casa que só se inclina para a destruição. E os caminhos que essas pessoas tomam para a vida delas são só caminhos de destruição, para nada dar certo, sabe? Gira e não acerta em lugar nenhum. Esse é o estilo, é isso que Salomão está falando aqui, da mulher estranha, mas também podemos conjecturar e dizer também que os homens estranhos também têm esse mesmo estilo de vida, né? A casa deles é uma casa que inclina as pessoas para a morte, e o caminho dessas pessoas são só caminho de mortos, só são mortos que caminham junto com esses mortos. Como Jesus fala, deixe que os mortos enterrem os mortos. No versículo 19 vai dizer o seguinte: todos os que se dirigem a ela, não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Ou seja, está falando aqui do network da mulher estranha. Ou seja, todo mundo, todos os que se dirigem a ela, todos os que se relacionam com essa mulher estranha ou com esse homem estranho, todos que se têm relacionamento, que fazem parte do network desse homem estranho, dessa mulher estranha, todos não voltarão e não andarão nos caminhos da vida. O versículo 20 vai dizer o seguinte: para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Ou seja, ande, o que Salomão está dizendo aqui? Ande no caminho dos bons e dos justos. Converse com pessoas boas e pessoas justas. Tenha relacionamento com pessoas boas e pessoas justas. Entra no seu Facebook agora. Entra no seu Instagram agora. Veja quem é as pessoas que você está seguindo. Essas pessoas que você segue, que você acompanha, são pessoas boas? São pessoas justas? As pessoas que você tem no seu Facebook são pessoas boas? São pessoas justas? As pessoas que você chama de amigo, de relacionamento, de network, são pessoas boas? São pessoas justas? Porque o que Salomão fala é isso: não ande no caminho de pessoas ruins e injustas. Ande no caminho de pessoas boas, de pessoas justas. Seja reto e íntegro. É isso que Salomão, Deus usa a boca de Salomão para dizer aqui. Retidão e integridade são as duas coisas necessárias para que a nossa mente abra, para que nós possamos aprender o conhecimento e a sabedoria que só pode vir de um lugar, e esse lugar se chama céu, esse lugar se chama Deus. Sem retidão e sem integridade, não adianta você estudar nada, buscar estudar nada, pagar caro, pagar faculdade, você não vai ter uma vida de sucesso. Seja reto, seja íntegro, que as coisas vão acontecer. Porque Deus ele diz o seguinte, que os ímpios eles serão arrancados e as pessoas caluniadoras elas serão exterminadas. Essa é a promessa que Deus diz.
Então nós vemos aqui muito claro, muito, mas muito claro, a direção de Deus. O que Deus nos dirige. Nós vemos aqui nesse capítulo 2, Deus falando o seguinte, ó, pede que eu dou, pede que eu dou. A sabedoria, ela é uma coisa que ela precisa, sabe, você precisa, ou seja, sintetizando esse capítulo, Deus ele fala assim, ó, eu sou teu pai, na ausência de qualquer pai que você possa não ter tido na sua vida, eu quero dizer para você o seguinte, eu sou teu pai, e eu quero o melhor para você. Eu quero te dar sabedoria. Só que eu preciso de uma coisa. Eu preciso que os seus ouvidos e o seu coração estejam de comum acordo. Eu preciso que você ouça o que eu tenho a dizer. E o que eu tenho a dizer, isso seja armazenado no seu coração. Deus diz o seguinte, ó. E eu preciso que você tenha um desejo ardente. Sabe? Não pedir para, pai, eu quero isso. Não, você tem que desejar ardentemente a sabedoria e o conhecimento. Porque se você pedir para Deus ardentemente, sabedoria e conhecimento, Ele vai te dar. Ou seja, você tem que ter vontade de achar, você tem que ter vontade de procurar, investir tempo, investir dinheiro, sabe? Porque as condições para você entender algumas coisas é a vontade de achar, é aquela interrogação, é aquela dúvida. Puxa vida, como é que é? Como é que isso funciona? E vai pesquisando, lê a palavra de Deus, pesquisa, busca que você encontra. Agora, Deus dá condições, né? Deus vai dar sabedoria só para aquela pessoa, só basta ter o desejo ardente? Só basta ter a vontade de achar? Não, né? Quem é que pode dar? Onde é que você vai procurar? Você tem que procurar na fonte. Quem é que é a fonte de todo conhecimento e sabedoria? Quem é que pode te dar conhecimento e sabedoria? O único é Deus. E da onde vem essa sabedoria, esse entendimento? Vem da boca de Deus. Certo? Então, assim, você já sabe quem pode dar e você sabe da onde vem. Agora, o que você precisa entender é quem é que pode receber isso? É qualquer um? Não. Para que eu receba de Deus essa sabedoria, esse entendimento, eu preciso ter uma vida reta. Eu preciso ser uma pessoa reta. Eu preciso ser uma pessoa sincera. Porque eu vou receber isso para quê? Para que eu vou receber sabedoria e conhecimento? Qual que é a finalidade disso? Qual é a finalidade? Para viver, para ter uma vida correta, para entender o que é justiça, o que é juízo, para me fazer bons julgamentos. Essa é a finalidade. Essa é a finalidade. Onde que ela vai entrar aí? Né? E outra, isso onde tá? Eu tenho, então, Deus, eu sou reto, eu sou sincero. Então eu me encaixo naquelas pessoas que Deus vai dar a sabedoria e o conhecimento. Né? E para quê? Quais os resultados disso? Para que eu venha entender, para que eu venha saber o significado de justiça, de juízo e de julgamento. E aonde vai ficar isso guardado? No meu coração e na minha alma. A boca fala de que o coração está cheio, o ouvido prova as palavras como a língua prova o paladar. Ou seja, e tudo isso armazenado, guardado dentro de mim vai me dar bom senso, capacidade de avaliar, de tomar decisões, uma inteligência espiritual armazenada dentro de mim. Principalmente para quê? Para se livrar de mulheres estranhas, de homens estranhos, de situações estranhas. Me livrar de coisas estranhas, porque você vai aprender a decidir, vai entender o que é justiça, o que é juízo, o que é julgamento, vai aumentar a sua sensibilidade, você vai aprender a tomar decisões. Mas o que eu preciso? Deus finaliza dizendo o seguinte: ande no caminho dos bons, seja justo, seja reto, seja íntegro. Sabia que é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida? Seja bom, seja justo, seja reto, seja íntegro. É isso que Deus pede, é isso que Deus está pedindo aqui, como um pai pede para o filho: filho, seja um menino bom, seja um menino justo, não seja injusto com as pessoas, seja um menino reto, aqui ó, na retidão, anda na retidão, seja íntegro. Íntegro vem de inteiro, inteiro vem daquilo que não falta, que não falte educação, sabedoria, discernimento, sensibilidade. É isso que eu preciso falar para os meus filhos, é isso que Deus fala para nós como filhos, é isso que nós precisamos ratificar na vida dos nossos filhos.
e também na nossa vida. Então, deu para entender? Você conseguiu entender aonde é que tem sabedoria? Quem é que pode dar essa sabedoria? Da onde que vem essa sabedoria? Quem é que pode receber? Para que essa sabedoria? Quais são os resultados que nós temos dessa sabedoria? Onde que ela fica armazenada no nosso coração? É para isso, meu querido. É para isso. Mas tem esse desejo ardente, essa vontade de achar, que você vai ver como será maravilhoso, essa vida depois de entender a fonte do conhecimento, depois de você entender esse relacionamento com o Pai. E o Pai é o maior interessado em que você absorva esse conhecimento, use esse conhecimento para abençoar tanto a sua vida como a vida de muitas outras pessoas, ok? Quero desejar para você, esse é um provérbio até um pouco curto, mas eu quero desejar para você aqui, né, um bom dia, que você comece o seu dia com muita satisfação, com muita inteligência, muita sabedoria, que Deus venha assim, sabe, enriquecer a sua mente, o seu coração, a sua alma, para que o dia de hoje você possa tomar as melhores decisões, para que você, sabe, não tenha dúvidas de quando você tomar um rumo na sua vida, você ter a absoluta certeza que está tomando a decisão certa, está no caminho certo, está fazendo segundo a vontade de Deus, ok? Um grande abraço, continue com Deus e até a próxima palestra sobre o capítulo 3 do livro de Provérbios, ok? Um grande abraço, fique com Deus.